Fala pessoal, a gente está aqui hoje então para discutir mais um tema do TEOC, que é o tratamento dos tumores uroteliais avançados. Esse é um tema importante, um tema que é bastante cobrado na prova, por isso eu quero que vocês tenham bastante atenção a essas questões e tentem guardar alguns conceitos que essas questões vão nos trazer. Vamos começar então por essa questão aqui, do TEOC 2020, paciente de 75 anos, mulher, ECOG 1, diabética, tratada previamente com BCG e Genzara intravesical por carcinoma urotelial in situ, que faz uma nova RTU e agora mostra invasão da muscular. Diante da invasão da muscular, ela é estadiada com exames de imagem, e nos exames de imagem você vê adenomegalia pélvica, hidronefrose e nódulos pulmonares bilaterais, mas a função renal é preservada, e ele fala que é compatível aí com doença metastática, e vai perguntar como a gente deve manejar esses pacientes, ou seja, como é o tratamento do carcinoma urotelial metastático. E diante então de um paciente com carcinoma urotelial metastático, o primeiro conceito que a gente tem que ter em mente é que esses tumores eles são muito responsivos à químio e que o principal tratamento para esses pacientes é cisplatina. Por isso, a pergunta de elegibilidade à cisplatina é uma pergunta fundamental. E eu trago aqui então os 5 principais critérios que determinam a inelegibilidade à cisplatina, sendo que para câncer de bexiga o principal desses critérios é o clearance de creatinina menor do que 60. Os outros também são importantes, como insuficiência cardíaca NIRA 3 ou mais, ECOG 2 ou mais, neuropatia periférica e perda auditiva maior ou igual a grau 2. Mas, sem dúvida nenhuma, o clearance de creatinina é o ponto central que a gente deve ter atenção quando a gente está falando de elegibilidade em pacientes com carcinoma urotelial. Uma vez que eu respondo à pergunta da elegibilidade à cisplatina, o próximo passo que eu vou fazer é propor o tratamento desse paciente. Esse algoritmo aqui da diretriz nos mostra isso muito claramente. Carcinoma urotelial com doença avançada, a primeira pergunta, elegível ou inelegível à cisplatina? Se o paciente for elegível à cisplatina, eu posso tratá-lo com combinações de quimioterapia contendo cisplatina, que pode ser MVAC dose densa, CG ou PCG. Essas são as principais opções. Nós temos uma novidade nesse cenário, que é a utilização de avelumab de manutenção para os pacientes que tiveram doença estável ou resposta parcial após o tratamento com a quimioterapia. Isso é baseado neste estudo, o estudo Javelin Bladder 100, publicado no New England, primeiro autor, Dr. Thomas Powers, mostrando que a utilização de avelumab de manutenção até progressão de doença ou toxicidade limitante impactou um ganho de sobrevida global para os pacientes com carcinoma urotelial avançado, independente da expressão de PDL1. É claro que na população PDL1 positiva os números são um pouco melhores, mas isso também foi positivo independente da expressão, portanto a gente não vai privar um paciente pelo PDL1 de receber esse tratamento. Então a primeira pergunta que a gente tem que responder é isso: é elegível ou inelegível a cisplatina? Se o paciente for inelegível à cisplatina, a segunda pergunta que a gente precisa responder é quanto ao PDL1. Se o paciente for PDL1 positivo, ele pode ser tratado com pembrolizumab ou atezolizumab, e se o paciente for PDL1 negativo, ele vai ser tratado com regimes baseados em carboplatina, seguido de avelumab de manutenção. Então vamos para as alternativas. Letra A. Por se tratar de paciente idosa, diabética e com rim hidronefrótico, a melhor opção de quimioterapia é com carboplatina. Isso não é verdade. A questão fala claramente que ela tem todas essas morbidades, mas a função renal é normal. E o que determina a inelegibilidade à cisplatina é o clearance de creatinina menor do que 60. E essa paciente não tem. Portanto, ela não é inelegível à cisplatina por esse motivo. Letra B. Por se tratar de paciente idoso diabético rim hidronefrótico, a melhor opção é imunoterapia. Isso não é verdade também. A gente sabe que esse é um tumor que vai muito bem com quimioterapia, especialmente quando a gente pode oferecer cisplatina para esses pacientes. Portanto, letra B, incorreta.
Letra C, a possibilidade de tratamento de primeira linha com erdafitinib, se tiver mutação do FGFR. Isso não é verdade, a gente sabe que erdafitinib pode ser utilizado nos pacientes que têm mutação fusão do FGFR, mas isso não é para a primeira linha, é para linhas subsequentes. Letra D, a quimioterapia baseada em cisplatina é o tratamento padrão para pacientes que têm clearance de creatinina maior do que 60. Perfeito, resposta da questão. Letra E, segundo estudo recente, a combinação de quimioterapia baseada em platina e imunoterapia se tornou novo tratamento padrão. Isso, à luz de 2020, ainda não era verdade, mas agora com a publicação dos dados do Javelin Bladder 100, é verdade. A quimioterapia seguida de avelumab de manutenção é o novo padrão de tratamento. Portanto, hoje a gente teria aí a letra D e a letra E como corretas, mas a letra D, sem dúvida nenhuma, é a resposta da questão, porque é absolutamente correta. Então, essa é uma questão muito interessante que traz conceitos importantes sobre carcinoma urotelial avançado. Vamos ver mais uma questão de 2021. Questão similar. É um homem de 67 anos, tabagista, hipertenso, tem um diagnóstico de lesão na bexiga. Nas imagens de estadiamento, ele tem lesão metastática no pulmão e nos linfonodos. Ele é COG 0, mas agora a gente tem uma diferença. O clearance de creatinina desse paciente é de 48. Quando a gente está diante de um carcinoma urotelial avançado, metastático, a primeira pergunta que a gente precisa responder é o quê? A elegibilidade à cisplatina. Este paciente é elegível à cisplatina? Não é elegível à cisplatina. Por quê? Porque ele tem clearance de creatinina menor do que 60. Portanto, diante desse dado, eu já excluo a letra A e a letra C, porque ele não é elegível à cisplatina. Então, ele vai ter que ser tratado com regimes baseados em carboplatina, caso ele seja PDL1 negativo, ou utilizar pembrolizumab ou atezolizumab, caso ele seja PDL1 positivo. A questão não vai dar isso para a gente, ela está querendo saber de quimioterapia, então as opções possíveis são a letra B e a letra D, regimes baseados em carboplatina. A letra B não é incorreta, um regime baseado em carboplatina seguido de observação. Isso é possível, mas em 2021, tendo em vista que o Javelin Bladder já tinha sido publicado, a resposta mais elegante, a resposta mais completa é quimioterapia baseado em carboplatina, seguida de imunoterapia, seguida de avelumab de manutenção, aos moldes do que nos mostrou o estudo Javelin Bladder 100, gabarito da questão, letra D. Portanto, a gente conseguiu aí revisar conceitos importantes em carcinoma urotelial avançado e eu espero que vocês acertem isso na prova de vocês. Um forte abraço.